Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui estamos para a realização de mais uma reunião virtual da nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Agradecemos aí a presença de todos, mesmo que virtualmente, e todos vocês que colaboram conosco, que nos ajudam na divulgação desse trabalho que temos feito com muito esforço. Nesta noite nós teremos como palestrante o nosso amigo Elias Inácio, que vai trazer o assunto Nossa Bússola e Nossa Trena. Agradecemos muito ao Elias, que sempre que o convidamos aceita essa nossa proposta e traz aqui os seus conhecimentos à luz do Evangelho de Jesus, traduzindo o seu conhecimento da doutrina espírita, na sua forma de ver e de entender, trazendo sempre temas que nos ajudam e contribuem com todos nós para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Que Deus ilumine o Elias, que ele continue firme e forte nessa trajetória espírita, sempre levando o seu entendimento e o seu conhecimento àqueles que o convocarem. Aproveitando esse momento de preparação para dar início à nossa reunião da noite, nós gostaríamos de lembrar sempre a todos que, mesmo estando virtualmente reunidos, nesse momento que ainda não podemos nos reunir presencialmente, esperamos que muito em breve possamos estar juntos de novo. Não podemos esquecer, o Espiritismo tem nos ensinado ao longo do tempo que o nosso pensamento, a nossa mente é tudo. Não podemos mais ignorar, que vivemos aí num universo de energias, aonde nós emitimos energias, aonde nós recebemos energias. Moramos todos no mesmo condomínio divino. Então, essas reflexões que aqui fazemos, as preces que aqui fazemos no final com as nossas vibrações, quando estamos ouvindo a palestra, estamos ali buscando o entendimento, nós mentalmente estamos contribuindo para a melhora do nosso planeta. Esse condomínio divino que nos abriga com muito carinho, que nos dá essa oportunidade de aqui estarmos para poder aprendermos e corrigir os nossos erros e os nossos defeitos. Então, vamos sempre lembrar disso. A nossa mente é tudo. Vamos orar agora, pedindo proteção para esta noite, pedindo proteção para esta semana, pedindo proteção não só para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, mas também para a humanidade como um todo. E quando a gente fala em humanidade, a gente está falando daqueles que estão encarnados e também daqueles irmãos que estão desencarnados, que também precisam de orientação e de prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus, e vamos nessa noite pedir a permissão para que possamos fazer aquela prece que Jesus nos deixou, endereçada a Deus, a prece do Pai Nosso, para que possamos dar como aberta a reunião da noite e que essa prece possa chegar a todos aqueles nesse momento que necessitam de vibrações, de pensamentos bons, de pensamentos positivos, despertando esses irmãos para que eles se abram a essas energias boas, a esses fluidos renovadores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o perdão das nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores e devedores. Mas não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal e de todos os males, e que assim seja.
Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Eu quero começar agradecendo a vocês pelo convite que me foi feito, pela confiança depositada em mim para fazer essa análise com vocês, para estar conversando com vocês a respeito dos assuntos que são objeto de preocupação e de cuidado nosso com o estudo da doutrina espírita. Esse movimento gostoso, esse movimento de esclarecimento que nos ajuda a iluminar o nosso entendimento, iluminar nossas emoções para garantir para nós uma passagem mais segura pelos caminhos tumultuados da experiência aqui nesse planetinha abençoado que é a Terra. Eu quero começar justificando o tema, né? O Evangelho, nossa bússola, nossa trena. E por Evangelho eu quero me referir a essas reflexões, a essas anotações que chegaram até nós 2000 anos depois da passagem de Jesus pela Terra. Nós sabemos que são registros de lembranças que as pessoas tinham, de histórias que as pessoas contavam, de algumas anotações feitas pelos próprios apóstolos, mas tudo isso chega para nós como um eco, como uma lembrança de algo que aconteceu nesse planeta abençoado nosso 2000 anos atrás. E os ensinamentos que chegam para nós, a gente sabe que são apenas fragmentos daquilo que Jesus deve ter ensinado aos seus seguidores, aos seus discípulos. Mas esses fragmentos por si só, pela mensagem que eles envolvem, eles já se revestem para nós da mais elevada importância por conta da sabedoria contida neles. Aí nossa bússola por quê? Porque nesse mundo nós somos como viajores que precisamos ter muita clareza da direção a ser adotada na nossa caminhada. E nesse mundo de tantos conflitos, de tantas visões diferentes, de tantos atrativos diferentes, se a gente não tiver uma bússola segura, os riscos de chegar no endereço errado são muito grandes. É como se a gente pegasse é como se a gente caminhasse sem GPS para qualquer direção, né, e ficasse adotando uma ou outra informação de qualquer pessoa a respeito do endereço onde a gente quer chegar, sem uma informação segura. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é um caminho cheio de atrativos. E nesse momento em particular, onde nós temos aí um mar de fake news, um mar de informações as mais variadas chegando aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, através das redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado de ter uma bússola eficiente para a gente saber como caminhar por esse terreno movediço que se abriu a partir do advento da internet. E aí nós
Entendemos, portanto, com esse tema, que a nossa bússola, uma bússola segura para nós, pode ser, sem dúvida alguma, as anotações a respeito dos ensinamentos de Jesus, o Evangelho. E por que a nossa trena? Antigamente as pessoas diriam metro, né? A gente está trocando trena porque hoje a gente não usa mais metro para medir nada. Virou uma ferramenta um pouco ultrapassada. Em lugar do metro, entrou a trena, que a gente usa hoje para tudo, até em casa. Então, o Evangelho como nossa trena. Porque às vezes, para avaliar essa quantidade enorme de informações que nos chegam e traçar a direção segura, a gente precisa de estabelecer parâmetros e medidas. E aí nós entendemos mais uma vez que o parâmetro e a medida mais segura que nós temos, de novo, são os ensinamentos atribuídos a Jesus. Então é nesse pensamento que nós vamos, portanto, desenvolver o nosso raciocínio de hoje. E eu quero começar usando uma referência do André Luiz, psicografado pelo Chico, naturalmente, no livro Os Mensageiros. O Centro de Os Mensageiros, segundo a narrativa de André Luiz, ele diz que é um departamento da colônia espiritual Nosso Lar, onde ele afirma estar vivendo quando ele escreve esse livro. E esse departamento prepararia pessoas para virem ao mundo para as tarefas relacionadas às atividades de comunicação, de instrução, de preparação das pessoas, de formação de consciências. André Luiz está visitando, segundo a sua narrativa, esse centro e conversa com Tobias a respeito. E ele dá uma informação curiosa. Ele diz assim, olha, que saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, para reencarnarem aqui na Terra todos os anos, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros, muitos, fracassam integralmente. Olha que interessante. Então, segundo as informações que nos chegam do mundo espiritual através da psicografia do Chico, pelo espírito André Luiz, todos os anos saem milhares de espíritos vindo dos ambientes espirituais que circundam a Terra, reencarnando aqui conosco no ambiente da experiência física. Muitos desses espíritos, esses milhares, são aqueles que têm a sua encarnação planejada, tendo em vista a realização de determinados projetos que incluem tanto suas necessidades pessoais, quanto o projeto de interesse coletivo da sociedade. Mas desses espíritos que vêm com projetos claramente definidos, muitos deles fracassam inteiramente. E a expressão que é utilizada, que André Luiz relata, é muito interessante. São muito raros os que triunfam. Então, por isso, eu achei tão interessante a gente relacionar isso aqui com a questão da bússola. Em que é que a gente corre o risco de fracassar? Por que a gente corre o risco de fracassar? Eu estou considerando, gente, mas eu estou considerando que muitos de nós que estamos conversando aqui nesse momento, muitos de nós fazemos parte desses que planejaram sua vinda aqui à Terra. Então, em que é que a gente fracassa? A gente fracassa muitas vezes por não ter clareza do rumo que a gente quer atingir, da direção, do ponto a ser atingido. E se a gente não tem clareza, é como Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer direção serve. Tem aquela expressão folha de bananeira, que eu acho interessante, né? Para onde o vento sopra, a gente vai. O vento sopra para cá, a gente vai. O vento sopra para cá, a gente muda de direção. E se a gente fica mudando de direção sem ter clareza de onde a gente quer chegar, nós acabamos não chegando a lugar nenhum ou chegando no endereço errado. Quais são os compromissos espirituais mais importantes que eu quero abraçar? Quais são as questões internas mais importantes que eu quero dar conta de ter equacionado ao final desses 70, 80 anos que eu passar aqui na Terra? Então eu tenho que saber dos possíveis erros de trajeto que eu possa cometer para eu não comprometer o meu projeto existencial. Então, em que fracassamos? Muitas vezes a gente fracassa na falta de definição desses objetivos. E outras vezes nós fracassamos também, e eu vou dizer no porquê, né? Porque a gente muitas vezes não avalia adequadamente os elementos que fazem parte dessa caminhada onde a gente está tentando se situar. E por não avaliar adequadamente, a gente coloca conosco dentro do nosso veículo de viagem elementos que são perniciosos para essa nossa trajetória.
Elementos que podem, inclusive, atrasar a nossa viagem, atrapalhar totalmente a nossa viagem e nos fazer mudar de direção, inclusive. Então nós temos que ter muito cuidado. No mar de informações que se constituiu hoje, o ambiente ao nosso redor, sobretudo pelo ambiente das redes sociais, nós temos que ter uma trena muito eficiente para medir com segurança cada elemento que nos chega e tomar decisão segura antes de adotar qualquer atitude que possa comprometer, portanto, essa nossa jornada. Que dificuldades eu estou passando hoje que podem ter a ver com decisões que eu tomei no passado? Que podem ter sido tomadas, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inclusive distingue entre causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E ele diz que a grande maioria dos desafios que a gente vive, dos problemas, até das dores, dos sofrimentos que a gente vive, são devidas a ações nossas dessa existência. É só a gente olhar para trás um pouquinho e falar, meu Deus, será que aquilo que eu fiz foi bom ou foi ruim? E a gente olha o que a gente está colhendo hoje. Hoje a gente está colhendo o resultado das nossas decisões de ontem, individual e coletivamente. Eu, indivíduo, eu, Elias, eu colho o resultado das decisões que eu tomei ontem, anteontem, mês passado, ano passado e para trás. Há 20 anos, quando eu defini minha carreira profissional, ou quando eu resolvi mudar de atividade profissional. Hoje eu, Elias, colho os resultados dessas escolhas que eu fiz. E nós, sociedade goiana, nós também vamos colhendo os resultados das escolhas que a gente fez enquanto sociedade, enquanto coletividade. Então, nós vamos convivendo com os resultados das nossas próprias escolhas. Daí a importância de adotarmos bússola segura, medida segura, para a gente saber avaliar em cada situação o caminho certo para a gente estar decidindo, fazendo escolhas, abraçando certas ideias, certos ideais, certas causas, ou rejeitando outras. Até porque as coisas não vêm com rótulo claro, nem com sinalzinho verde, amarelo e vermelho. Não vem, é a gente que tem que colocar esse sinal. Até porque as coisas não estão definidas por si mesmas. As causas não estão definidas por si mesmas. Elas requerem o nosso olhar aguçado, crítico, analítico, para que a gente avalie essas questões. E não tem ninguém com bola de cristal para poder dar um veredito a respeito da pertinência delas. Nem mesmo os médiuns mais iluminados, que a gente às vezes elege como gurus, têm bola de cristal para afirmar com precisão em relação a qualquer questão o que é certo, o que é errado, o que é devido e é indevido. Porque isso aí, lá no Livro dos Médiuns, está muito claro, os espíritos deixam por nossa conta, para que com o nosso discernimento, com a nossa capacidade de análise, a gente seja capaz, enquanto sociedade, de avaliar as questões que interferem na nossa existência, de forma que, dialogando uns com os outros, conferindo os pontos de vista uns com os outros, a gente possa tomar a decisão mais segura. Kardec acredita de tal modo no senso crítico da coletividade, nessa nossa capacidade de analisar criticamente as questões e tomar as decisões por nós mesmos, que o Espírito Erasto chega a aconselhar Kardec e dizer, olha, é preferível que você rejeite 9 verdades do que aceitar uma só orientação equivocada que venha da espiritualidade. Porque os espíritos também se equivocam. Os espíritos, Allan Kardec deixa isso muito claro no Livro dos Médiuns, eles mais não são do que a alma daqueles que já viveram na Terra antes de nós. E cada um com sua experiência, cada um com sua bagagem, cada um com sua visão. Emmanuel coloca muito claro no livro Consolador que nem mesmo entre eles existe unidade de pensamento. Então, nem mesmo as comunicações mediúnicas são objeto de total credibilidade da nossa parte. Camille Flammarion, em 1904, depois de mais de 40 anos que ele tinha atuado como médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ao lado de Allan Kardec, ele ficou em dúvida quanto à autenticidade de textos psicografados que ele mesmo psicografou. Ele olhava para aquilo e falava, gente, depois de 40 anos nada disso aqui serve mais. Será que era mesmo o espírito Galileu Galilei que cometeu tantos equívocos? Ou será que eu, tirando da minha mente essas informações, achando que era um espírito que estava me induzindo a escrever? Essas informações fazem parte hoje do livro A Gênese.
A gente pode ler lá no capítulo 6 todas essas informações que o próprio Camille Flammarion ficou em dúvida da autoria, porque elas não retratavam a realidade completa como ele imaginava que, vindo de um espírito, teriam que retratar. Então vejam que o próprio Kardec já alertava: o fato de ter vindo da espiritualidade não pode significar para nós objeto de confiança irrestrita. Deve passar pelo crivo da nossa razão. Ah, mas e se foi um Chico Xavier que disse, que escreveu ou que disse? Aí é importante lembrar que o próprio Chico questionou uma vez o Espírito Emmanuel, contam aí os seus biógrafos, que Chico, se sentindo chateado porque havia psicografado mensagens que depois se mostraram falsas, e ele perguntou a Emmanuel: mas por que você deixa isso acontecer comigo, Emmanuel? Ele falou: para que você aprenda a discernir. E nós temos hoje mensagens que foram psicografadas por Chico Xavier que não se confirmaram. Tá? Previsões feitas que não se confirmaram, nós temos. Não é porque é Francisco Cândido Xavier, aquela alma grandiosa que a gente conhece, que tudo que veio através dele se mostrou infalível. Então nós temos que ter muito cuidado, inclusive se a gente está usando, ao invés de usar o Evangelho, a gente está usando médiuns, a gente está usando espíritos como referencial para a nossa trajetória aqui na Terra. A referência é o Evangelho. Não é o médium fulano de tal, não é o presidente do centro, não é aquele pesquisador fulano de tal. O Clóvis é maravilhoso, adoro o Clóvis Nunes da Bahia, ele é muito seguro, vou seguir a orientação dele. Adoro, sei lá, o Vanderlei de Oliveira, adoro o Robson, adoro o Divaldo, adoro seja quem for o médium, seja quem for o pesquisador, adoro Hermínio de Miranda. E aí eu vou seguir por ele? Não. Não é essa a referência mais segura. Quando Kardec perguntou aos espíritos quem que nós poderíamos ter como referência, como guia e modelo, eles sugeriram que a gente examinasse os ensinamentos de Jesus. Eles falaram: olha, dá uma olhadinha em Jesus. Vede Jesus. Observem Jesus. E o modo de observar Jesus que a gente tem são as referências contidas nos evangelhos, que são as anotações que foram feitas pelos seus seguidores. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nesse planeta cheio de complexidade, de elementos que chamam a nossa atenção para todo lado, sobretudo agora, nesse momento que a gente está vivendo de globalização da informação, onde a gente vê coisas do Japão, da China, da Coreia do Sul, a gente vê coisas dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, de Portugal, a gente está vendo o mundo inteiro hoje na palma da nossa mão. Então, esse mundo de hoje nos oferece uma facilidade imensa de acesso a informações. Então, nós precisamos de uma trena, de um método seguro, de uma medida segura para avaliar essas informações que nos chegam e ter como decidir com clareza, com segurança. E aí, então, a gente entende que não foi à toa que Kardec, portanto, elegeu como terceiro livro da sua produção literária o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, ele está sugerindo para a gente eleger, portanto, esse evangelho como nossa bússola, nosso metro, nossa trena. E aí, então, eu quero pegar as falas do próprio Jesus, porque quando a gente pega os ensinamentos dele, às vezes as pessoas usam o nome de Jesus, e aí ele mesmo nos alertou: toma cuidado, que haverão falsos cristos e falsos profetas, que dirão estar atuando em meu nome e que enganarão a muitos. E nós temos muitos falsos cristos e falsos profetas, até não intencionais. Nós temos pessoas que estão achando que entenderam a mensagem de Jesus e estão disseminando preconceito, ódio. Achando que entenderam a mensagem de Jesus. Estão disseminando animosidade. Estão disseminando valores inadequados para a vida social. Inadequados para a vida social. Valores ultrapassados que vêm do nosso passado e que a gente já deveria ter superado. Quando Kardec afirma o Espiritismo como um movimento progressista, essa é uma palavra que é usada pelo próprio Allan Kardec. Ele define o Espiritismo como um movimento progressista, porque ele estaria caminhando na direção das mudanças que vêm pela frente, e não preso àquilo que nos conserva, ainda preso aos costumes e aos hábitos do passado. Então é muito interessante a gente perceber essa perspectiva que Kardec imprime ao Espiritismo.
e que nós não podemos negar hoje a pretexto de estarmos defendendo o Evangelho de Jesus, quando nós estamos defendendo valores, na verdade, que são do cristianismo tradicional, da história de tantos horrores. A mesma história que patrocinou a Santa Inquisição, o mesmo cristianismo que patrocinou o movimento das Cruzadas, o mesmo cristianismo que vendia lotes no reino dos céus em troca de dinheiro, mediante as indulgências. Não é desse cristianismo que Kardec quer falar. Não é desse cristianismo. Esse cristianismo Kardec questiona, Kardec renega. A religião tradicional, aquela religião que ele mesmo fala não é uma palavra do tempo dele, né? É aquela religião conservadora, é a religião que Kardec recusa. Por isso ele define o espiritismo como progressista, porque ele quer as mudanças que estão vindo pela frente. As mudanças que ele diz que muitas vezes são induzidas por aqueles que nós consideramos como hereges, como ateus, como não religiosos. Ele se refere aos não ortodoxos, que são aqueles que normalmente puxam as mudanças na direção do que há de mais relevante para a sociedade humana. Então é muito interessante. E aí voltemos em Jesus. Jesus, quando ele se despedia aqui do mundo, sabendo já que ele não teria mais como fugir dos seus perseguidores, é muito interessante a gente perceber o roteiro que ele traçou para nós muito claro. Um roteiro que reafirmava o que ele viveu ao longo de toda a sua existência. Se a gente perceber, Jesus não era membro da elite. Não era. Jesus reencarnou num lar simples, filho de um carpinteiro, de uma senhora simples, modesta também, dona de casa, Dona Maria e seu José. Jesus reencarnou num lar absolutamente simples. Viveu uma vida simples, sem grandes pretensões. Não há registros de fatos extraordinários de Jesus antes de ele sair para se dedicar ao trabalho do que ele entendia que era a construção do reino dos céus aqui na terra, ou seja, um trabalho de transformação desse mundo para que ele abrigasse melhor os seres humanos que aqui vivem. Então Jesus é o grande protagonista de um movimento de transformação social no ano que começa por volta do ano 30 da nossa era cristã. Então, quando Jesus sai para o mundo para realizar esse trabalho, é que constam, portanto, os primeiros registros da presença dele aqui na Terra. Porque até então ele não fez questão de chamar a atenção através de nenhum feito extraordinário. E é esse Jesus que nós vamos ver andando entre leprosos, entre mendigos, entre prostitutas, entre pessoas tidas como de má vida. É esse mesmo Jesus. Nós vamos ver ele tentando curar os doentes na medida do que fosse possível. É esse Jesus, esse personagem, e há essas pessoas mais simples que se abriam para ouvir a sua mensagem, apresentando, portanto, ideias novas. Ideias novas que se colocavam contrárias a todo aquele passado, aquele ideário anterior do judaísmo. Jesus era judeu. E ele dizia, está escrito, amarás o vosso próximo e odiarás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque só assim sereis considerados filhos do Altíssimo, que faz com que a chuva chova sobre bons e maus, sobre justos e injustos, e faz com que o sol se derrame sobre todas as pessoas indistintamente. Então Jesus subverteu inteiramente a lógica do judaísmo. E foi preso, foi torturado e foi executado. Da forma bárbara que era costume antigamente, que era a crucificação. Então é esse mesmo Jesus que teve a vida dessa maneira, que conduziu-se assim na vida, que não pestanejou entre sacrificar a própria vida pelo ideal que ele abraçou, de trazer as regras, os norteadores para uma vida social mais equilibrada e mais justa aqui na Terra. Que fosse baseada na solidariedade, no amor de uns para com os outros, totalmente diferente desse mundo de competição desenfreada que a gente vive. Quando Jesus prega um mundo que seja mais pautado pelos valores do Espírito, totalmente diferente desse mundo pautado na matéria em que nós vivemos hoje, nos interesses imediatos, no desejo de lucro, de ganho financeiro, de beneficiar a mim mesmo, independente do que está acontecendo ao meu redor, quando tantas pessoas padecem de fome mesmo. Então Jesus subverte toda a lógica.
E no seu último bate-papo com os apóstolos, ele oferece o parâmetro. Num discurso célebre que está lá em Mateus, quando ele diz qual seria o critério que ele usaria para avaliar aqueles que estão realmente abraçando a sua causa e aqueles que estão equivocados e pegando o endereço errado e vão chegar a um lugar que não é o que foi previsto. Aqueles que não entenderam a bússola, não entenderam o metro, a trena. Então ele diz: vinde a mim, vós que me vistes com fome. Olha que interessante. E nós estamos abraçando os programas que eliminam a fome do nosso planeta? Nós estamos apoiando as iniciativas que reduzem a fome do nosso planeta? Ou nós estamos apoiando causas, razões de ser, motivos do individualismo humano que reforça o fosso profundo da desigualdade social e que exclui do acesso aos bens essenciais da vida multidões todos os dias? Nós estamos trabalhando por causas que reduzem o desemprego? Ou nós estamos abraçando, às vezes, pautas políticas questionáveis que aprofundam a miséria? Nós estamos defendendo o interesse dos pequenos, dos trabalhadores, dos operários? Ou nós estamos apoiando pautas que atendem aos interesses dos empresários, dos ricos, dos que detêm grandes fortunas? São questões. Alguém diz assim, mas isso é questão política. E é nessas questões políticas que a vida das pessoas é decidida. É a decisão política que nós tomamos hoje que condena milhares de pessoas à fome ou até à morte por falta de vacina. Por uma decisão política que nós validamos num sentido ou no outro, com a nossa atitude, com o nosso apoio, com o nosso compartilhamento de WhatsApp, com o nosso comentário nas redes sociais, no Facebook. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, vós que me vistes com fome e me destes de comer, esse dar de comer precisa ser olhado por nós hoje com amplitude muito grande. Porque o dar de comer passa por essa medida pela qual a gente julga o que está acontecendo ao nosso redor e as decisões que a gente toma. O IBGE tem anotado que a fome no Brasil está crescendo. E que causas nós temos apoiado no sentido de reduzir a fome não do que está ao meu redor simplesmente, mas dos quase 20 milhões de brasileiros que hoje estão novamente na condição de fome. Quais as causas? Quais os projetos eu tenho apoiado? Porque não é só a fome do que está ao meu lado. Enquanto sociedade, a nossa decisão tem que pensar em todos. Eu não posso pensar só em mim e nos que me estão próximos. Eu tenho que pensar que no mundo inteiro hoje, chega perto de 2 bilhões de pessoas que estão passando fome. E a minha orientação, a minha decisão, o meu apoio tem que ser a causas que minimizem o impacto dessas diferenças todas. Então é o desemprego, é a desnutrição, são os quadros de pobreza, os quadros de miséria. Vinde de mim, vós que combatestes tudo isso, para que a fome não alcançasse os pequeninos da terra. Vinde a mim, vós que me vistes com sede, e me destes de beber. Como a gente pode compreender isso hoje? Sede de quê? Pode ser sede de justiça, nem sempre é sede de água. Pode ser sede de justiça. Pode ser carência do acesso à educação. Carência de sabedoria, carência de estudo. Tem uma garota que eu estou tentando ajudá-la no processo de alfabetização dela, do qual ela foi alijada por questões várias. E ela fala, Elias, eu quero aprender, eu preciso aprender a ler e escrever. Com toda a dificuldade dela. Então, vinde a mim, vós que me vistes com sede e me destes de beber. Vinde a mim todos vós que facilitastes o acesso das pessoas que estão carentes de tudo, a esses elementos essenciais da vida, aos elementos da justiça, aos elementos da educação, aos elementos do conhecimento, da informação. Nós vimos agora recentemente uma discussão boa. Enquanto sociedade, nós gastamos ou não algum dinheiro público para colocar a internet acessível a todas as crianças das periferias, nas escolas mais pobres. Porque a internet não chega para essas pessoas. Como é que nós queremos que a educação chegue até eles? E aí depois nós queremos reclamar da marginalidade que está alta porque essas pessoas sem opção acabaram se envolvendo com práticas que a gente considera criminosas depois, para mais uma vez puni-los por não terem acessado os mínimos dos recursos que a sociedade deveria estar produzindo para todos?
Vinde a mim, vós que me vendo sem teto. E aí, gente, sem teto não precisa nem falar nada, né? Até hoje, inclusive, existe a associação como é que fala, né? Das pessoas sem teto. Existe uma associação. Porque hoje das coisas mais difíceis é um lugar para morar. Esses dias uma pessoa falou assim, não, a pessoa que quiser, ele vai plantar num cantinho de terra aí, que ele tira o que comer. Eu falei, me mostra um cantinho de terra que não tenha dono nesse planeta atualmente. Não existe. O nosso desejo de propriedade tomou conta de tudo. E nós escrituramos tudo, e agora é o meu, o seu, o nosso, o de fulano, do ciclano, da empresa tal, da grande mega empresa tal. E se a pessoa precisar de plantar um pé de alface para ele ter o que comer daqui a alguns dias, ele não tem onde plantar. Um pedacinho de chão para ele morar hoje custa caro. E com o valor do salário mínimo não está acessível a ninguém. Então, vinde a mim, vós que me vendo sem teto, viabilizaste os programas sociais, as políticas públicas, os meios, as reformas sociais que nós precisamos para que todo ser humano que nasce nesse planeta tenha garantia de um lugar para morar. De um lugar onde possa ele se recolher todos os dias à noite com seus filhos, com sua família e ter proteção para poder estabelecer sua jornada terrena. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, a vós que me viste sem teto, eu posso entender isso como uma pessoa que está do meu lado, mas eu posso entender como uma humanidade inteira. A reforma das nossas instituições é transformar o nosso planeta naquilo que Jesus chamava de reino dos céus. Vinde a mim, vós que me vistes nu, e me vestistes nu, as pessoas que estão desprovidas da sua dignidade. E a gente vê o que nós fizemos com os indígenas, aqui no Brasil, de 500 anos para cá, onde nós somos, e eu falo nós por conta dos nossos ancestrais, nossos antecessores, muitos de nós somos parte das vítimas. Muitos de nós temos sangue indígena nas nossas veias. Esses dias eu descobri que eu sou bisneto de um homem, né, que foi resultado de uma união entre uma indígena e um negro filho de escravos. Muitos de nós somos herdeiros dessa tradição negra e indígena aqui no Brasil, e às vezes estamos recusando respeitar o mínimo de local para eles continuarem existindo depois de terem sido quase exterminados. Então, tem muita gente desprovida, inclusive de dignidade nesse planeta nosso. A comunidade LGBT, que tem sido assassinada brutalmente, esses tempos, pouco mais de um mês agora, colocaram fogo numa moça viva, lá em Pernambuco, na cidade do Recife, atearam fogo ao corpo dela, porque acharam que aquela era uma criatura estranha que não tinha direito de viver, porque ela nasceu como homem e agora se apresentava como mulher, se vestia como mulher e queria ser mulher. Um grupo, infelizmente, ateou fogo. E hoje, quando a gente vê movimentos de combate à discriminação e ao preconceito contra a comunidade LGBT, quando se tenta levar isso para as escolas, a gente ouve aquele alvoroço que nós ouvimos aí há 3, 4 anos atrás, quando se tentou introduzir nas escolas alguma orientação contra esse tipo de preconceito. Estão querendo ensinar nossos filhos a serem gays. Vinde a mim, vós que me vendo desprovido de dignidade, abraçaste essas causas que resgatam a dignidade das pessoas em meu nome, dando a elas o direito de serem elas mesmas, aos indígenas de continuarem indígenas, de não receber a imposição cultural da nossa sociedade sobre a deles, apenas porque a tecnologia, o modo de vida, a linguagem, os costumes, a religião deles é diferente da nossa. Vinde a mim, vós que me vistes doente e me fostes ver. Sim, Jesus está nos conclamando a cuidarmos uns dos outros, sobretudo dos enfermos. E qual que é a nossa pauta para a garantia da saúde de todos os seres humanos que convivem conosco na Terra? Nós temos abraçado a causa da saúde coletiva, por exemplo, o SUS, que aqui no Brasil é o nosso exemplo mais claro. Ou nós temos abraçado o interesse dos planos de saúde, dos hospitais particulares, dos médicos que cobram R$800, R$600 por uma consulta. Nós temos defendido a assistência médica pública e gratuita para todos os seres humanos? Ou temos defendido uma assistência médica que atende apenas uma elite e que deixa as pessoas morrerem à míngua, como nós vemos em outros países que não têm sistema semelhante ao nosso aqui no Brasil?
Ou o nosso, que nesse momento está muito precarizado. Eu estou com um familiar meu, que a pessoa lá do próprio SUS já disse, olha, está demorando 5 a 6 meses a sair os exames que você precisa. 5 a 6 meses, dependendo do caso, a pessoa já perdeu a vida. Vinde a mim, vós que me vistes doente, e fosse me ver, me oferecesse cuidado, me oferecesse atenção, a atenção coletiva para todos os seres humanos. Vinde a mim, vós que me vistes preso, e me fostes ver. E o que Jesus quer dizer com isso? Gente, é só a gente olhar para a condição dos nossos presídios e a gente vê que isso é desumano. Nós temos 40% da população encarcerada hoje indevidamente, não deveriam estar presos por conta de um sistema judicial falho, falido. E nós muitas vezes ainda queremos defender que bandido bom é bandido morto. Quando a gente sabe que o bandido bom é bandido morto, só se aplica nas periferias, às pessoas de cor mais escura, como a minha, como a de alguns de vocês que estão aqui conosco, ou um pouco mais que a nossa, pobres, mas que não se aplicam jamais aos criminosos de colarinho branco, bem vestidos, que moram nos condomínios fechados. Então nós aprovamos uma pena de morte indireta, achando que a polícia não tem mais o que fazer com essas pessoas e que o único jeito é realmente exterminá-las. E a gente valida esse tipo de raciocínio muitas vezes. Então nós temos que ter muito cuidado. Qual que é o método que eu estou utilizando? Jesus dizia, vinde a mim, todos vós que me vendo numa penitenciária dessa, fostes me ver, fostes interceder por mim, fostes me oferecer algum cuidado, alguma ajuda, tentar me tirar dessa situação, resgatar minha dignidade. É este o convite de Jesus. Então Jesus oferece uma pauta muito clara, nós não temos que ter dúvida. Nós não temos que ter receio de tomar posição. Jesus é a nossa bússola, Jesus é o nosso metro, nossa trena, nossa medida. Os ensinamentos dele são aquilo que nos dão elementos para avaliar e falar, peraí, eu vou ficar desse lado ou desse lado? Nas diversas situações que a vida nos oferece. E às vezes a situação é tão contraditória que a gente precisa discutir com as pessoas que estão dos dois lados, para a gente entender por que você está daí. Por isso, por isso, por isso. E por que você está daí? Ah, por isso, por isso, por isso. E a gente ouvir os dois lados e falar, peraí, nenhum dos dois me serve. Nenhum dos dois me serve. Por exemplo, a questão do aborto. A questão do aborto não serve para mim essa posição que quer simplesmente reconhecer o aborto como um direito da mulher, como se a gente não pudesse fazer nada para evitar que esse aborto acontecesse. Não serve para mim. Mas também não serve para mim essa posição que criminaliza a mulher, que ameaça essa mulher com pena de prisão, que torna ela, cria para ela o estigma de criminosa, como se ela não fosse uma mulher pressionada por diversas circunstâncias, em um estado de profunda perturbação, de profundo sofrimento, tomando uma decisão que vai contra os impulsos naturais dela, sem que eu lhe ofereça assistência nenhuma, ameaçando essa mulher com prisão. Então não me serve criminalizar o aborto. Também não me serve liberá-lo simplesmente como se fosse um direito da mulher, sem menor cuidado, sem menor orientação. Eu posso eleger um caminho intermediário, dizer nós, enquanto sociedade, precisamos estabelecer políticas públicas para cuidar dessas mulheres, sem criminalizar, mas também sem simplesmente banalizar. Então nós temos que estar medindo essas questões com muito cuidado, e o Evangelho é o nosso metro. Evangelho é a nossa referência. E aí eu quero chamar a atenção, porque nas mensagens de Jesus, entre elas, nós temos uma que deve servir de alerta muito cuidadoso para nós. E aqui eu quero encerrar com essa observação. Jesus, quando ele vai falar, portanto, do que é a caridade, ele conta a parábola do bom samaritano. E aquela parábola é um tapa no nosso rosto. Porque ele diz que aquele homem que caiu na mão de salteadores, ficou machucado e semi-morto, passou por ali o presidente do centro espírita e fingiu que não era com ele. Depois passaram os médiuns, passou ali, sei lá quais os médiuns, escolhe aí o médium famoso da sua preferência, passou e achou que não era com ele. E aí passou o ateu, o samaritano, aquele imprestável, aquele vagabundo, aquele que não vale nada. Passou ali o samaritano, que era odiado pelos judeus. O samaritano, sim, se preocupou com o homem, socorreu, colocou no seu cavalo, levou, cuidou, deu todo o cuidado que devia e falou, e eu assumo a responsabilidade pelo que for mais necessário. Por que Jesus coloca um ateu como exemplo de caridade e não nós religiosos? Nós temos que pensar sobre isso. Será que a nossa religião não está nos prendendo ao passado em vez de nos fazer caminhar para o nosso futuro?
Nós precisamos refletir sobre isso. Então, que a gente possa eleger, meus irmãos, eu trago a essa reflexão dessa noite, que a gente possa eleger o Evangelho, as referências de Jesus, como nossa bússola, como nossa trena, para que a gente tenha a maneira de caminhar seguros nessa caminhada terrena, não cometer equívocos, não cometer vacilos, não nos enganar na medida das coisas e tomar aquela decisão que esteja realmente sintonizada com os propósitos pelos quais a gente vem desse mundo, para que ao retornar a gente não seja mais um na legião dos fracassados. Muita paz, fiquem com Deus e me perdoem se alguma referência eu fiz que desagradou o coração ou o entendimento de alguém. Muita paz. Olá, meus irmãos. Todos bem? Vamos iniciar a última parte dos nossos trabalhos dessa noite. Vamos acalmando o nosso coração, procurando deixar de lado um pouco as atribulações, as correrias. Vamos providenciando um copinho de água. Pode ficar assim ao lado, né, para que a espiritualidade possa fluidificar. E vamos buscando a figura do Mestre Jesus, o seu olhar amoroso, sempre aberto para receber as nossas súplicas e os nossos agradecimentos. Vamos respirando fundo, vamos fechando os nossos olhos vagarosamente e vamos buscar a sintonia com o Pai, o Criador. E vamos agradecendo por essa semana, por tudo aquilo que o Pai nos trouxe, agradecendo o dom da vida, agradecendo por estarmos aqui, reunidos novamente, para orar e agradecer. Obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos, pela sua ajuda, a sua proteção, e ainda mais agradecemos pelos momentos difíceis que passamos, porque sempre nos servem de reflexão e aprendizado. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por estar sempre ao nosso lado. Mestre querido, hoje queremos pedir para que o Senhor nos acolha em seus braços, para que o Senhor nos acalente, para que o Senhor nos ilumine mais ainda, porque muitos de nós sentimos o nosso coração cansado de tanta luta. Muitos têm sentido o peso das provas, das expiações, das dificuldades, não só das nossas, mas de nossos entes queridos, das pessoas que nós amamos. Ah, Senhor Jesus, existem momentos tão difíceis que nós temos dificuldade até mesmo para orar a Ti. E é por isso que nós te rogamos nesse momento, Mestre amado, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que aqui estamos matriculados nesse planeta para evoluir, para aprender. Que o Senhor olhe com o seu olhar amoroso para as nossas dificuldades, as nossas mazelas, para aquilo que vai em nosso coração e que somente o Senhor e Deus nosso Pai tem conhecimento. Rogamos a Ti que nos acolha em seus braços nesses momentos em que nós perdemos a fé, a esperança e que temos dificuldade até mesmo para continuarmos a nossa caminhada. Nos carrega então em seus braços, Senhor. Estende as Tuas mãos para todos nós
mas especialmente para aqueles que estão com vontade de desistir, para que tenham bom ânimo, para que tenham fortaleza para ultrapassar tudo aquilo que tem trazido dor e sofrimento, porque nós sabemos que tudo passa e que momentos bons virão. Mestre, olha para nosso planeta Terra, nesse momento de transição planetária, em que tantas coisas nos parecem complicadas, conturbadas, mas que nós sabemos que tudo segue um plano do Pai, o Criador. Olha para esse planeta Terra, para toda a humanidade. Volte o seu olhar para aqueles locais onde há guerra, o conflito, onde a população se digladia uns entre os outros como se fossem inimigos, onde os homens só enxergam inimigos, onde o mal prevalece ainda mais. Olha para esses locais, esses países. Leva ali a tua paz, o teu amor e a tua luz. Senhor, protege os animais, as crianças, os idosos e todos aqueles nossos irmãos que estão presos nos próprios erros, nos próprios enganos, nas próprias desilusões. Afaga, Senhor, esses corações tão enganados que ainda se comprazem no mal. Leva a luz a todos eles, Senhor. Vamos te pedir e entregar em tuas mãos todos os nossos familiares, todos os entes queridos, para que o Senhor os proteja. E te pedimos, Mestre amado, que nesse momento o Senhor, juntamente com Maria Santíssima, visite os nossos lares, traga para os nossos lares a tua luz. Que o Senhor nos ajude para que possamos desenvolver o amor incondicional, principalmente entre aqueles que convivem mais próximos de nós e que muitas vezes temos ainda mais dificuldades de convivência. Traz para os nossos lares a união, a harmonia, a cooperação e a fraternidade. Mestre, olha para a nossa casa de oração, o Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Protege a nossa casa, Senhor, que é tão importante para os nossos corações. Ilumina todos os trabalhadores dos dois lados da vida. Protege a cada um. E a todos os nossos irmãos que nesse momento fazem parte desse grupo amoroso, que estão nos assistindo, que têm nos acompanhado, que o teu amor e a tua luz possa chegar no coração de cada um nesse momento, que nesse passe à distância os nossos irmãos possam sentir a tua presença, a tua intercessão, física e espiritualmente, e que possam sentir nesse momento o teu amor, a tua luz. Senhor Jesus, protege a cada um de nós, ilumina a nossa caminhada, ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos conhecer melhor e combater tudo aquilo que ainda não está de acordo com a tua lei, com os teus ensinamentos, para que possamos evoluir juntamente com o nosso planeta e que possamos um dia usufruir, viver, cooperar num mundo melhor, na terra regenerada. Mestre, ilumina os nossos irmãos espirituais que nesse momento estão fluidificando a água, para que coloquem tudo aquilo que nós necessitamos, para que possamos, Senhor, sentir a tua presença ao sorver esse líquido maravilhoso. E finalmente, Mestre, anda conosco, anda à nossa frente, Senhor.
nos mostrando o caminho da luz, o caminho que leva a Ti. Que o Senhor esteja conosco hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Ah, como é bom, não é, meus irmãos? Como é bom orar, agradecer. Como é bom prestar atenção em tudo aquilo que nós temos e não naquilo que nos falta. Que possamos sempre dedicar alguns momentos do nosso dia para conversar com Jesus. Tenha uma boa semana na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Que assim seja.